Eu me perguntava, que homem é esse, mesmo quando todas as suas células estão morrendo, é capaz de ensinar quem ele ama a nunca desistir da vida, a nunca se curvar à sua dor, mas reescrever a sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Então, a Análise da Inteligência de Cristo, ele foi um livro que mexeu com as raízes da minha mente, porque mudou o meu pensamento. Eu deixei de ser um ateu, não defendo uma religião. Hoje eu sou um cristão sem fronteiras e sou lido não apenas nas universidades, em pós-graduação, utilizado em programas como mestrado e doutorado da USP, mas também por todas as religiões, sejam cristãs, não cristãs, como islamitas, e assim por diante. Então, a Análise da Inteligência de Cristo me tornou uma pessoa muito mais humilde e me fez perceber que, de fato, o tempo é o mais importante ativo de cada ser humano. Ele é escasso e raro. A vida é assombrosamente breve, dramaticamente breve. Ainda ontem, eu era um garoto com meus amigos, correndo pelas ruas, livre, solto. O tempo passou. Ele passa assombrosamente rápido. E cumpre a vocês dilatar o tempo, fazer de um dia, um mês, de um mês, um ano. Mas o que está ocorrendo é o contrário. Um dia é vivido como uma hora, um mês é vivido como um dia, e um ano é vivido como um mês. A vida passa desse jeito. E as pessoas não conseguem dilatar o tempo para fazer da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida como um espetáculo único e imperdível, mesmo diante de todos os dramas que nós vivemos em nossa jornada existencial. Dilatem o tempo. Façam muito das pequenas coisas, porque uma pessoa rica não é aquela que tem muito, mas é aquela que faz muito do pouco. E uma pessoa miserável é aquela que precisa de muito para sentir pouco. Oh. Com licença, a propósito, não estava programado, tá? Mas eu trouxe o Tiago. Olha aqui, Tiago, isso aqui. Obrigado, Paulo, pelo carinho de sempre. Aqui, o Análise da Inteligência de Cristo, todos os livros completos, Tiago. Esse é autografado, por favor, né? Pois não, por favor. Doutor Augusto Cury, meu nome é Renato Saraiva. Talvez o senhor não se lembre, mas uns anos atrás o senhor esteve em Recife, participando de um congresso de inteligência emocional conosco. É sempre uma honra ouvi-lo. Complementando o que o senhor disse, considerando que o senhor foi ateu, que o senhor estudou a vida de Jesus Cristo, que o senhor se tornou cristão, tem como nós falarmos em saúde emocional, em saúde mental, sem fé, sem ter Jesus Cristo? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem sim. É possível, mesmo sem fé, uma pessoa ter saúde emocional se ele desenvolve algumas ferramentas de gestão da emoção, como a arte de contemplar o belo, a arte de criticar menos e abraçar mais, a arte de você não se curvar à dor, mas escrever uma história mais nobre em dias mais tristes. Então é possível um ateu desenvolver saúde emocional. E é possível também muitas pessoas que frequentam as religiões terem doenças mentais porque criam um Cristo no seu imaginário, a sua imagem e semelhança, que exclui um Cristo na sua mente, que não é o Cristo das 4 biografias ou evangelhos, que inclui, que abraça, que faz das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, que individualiza o ser humano, transformando como uma pérola viva no teatro da existência. Então, as religiões mal utilizadas, elas podem ser uma fonte de doenças mentais, e mais uma pessoa que estuda e que se curva diante do autor da existência de maneira humilde e aprende as ferramentas que foi comentado aqui nos primeiros 3 anos em que Cristo treinou os seus alunos, onde não havia a sobrenaturalidade ali, havia um relacionamento de professor para com aluno. É possível, essas pessoas, elas têm grande possibilidade de ser mais resiliente, mais protagonista, mais apaixonados pela vida, menos sensível às intempéries da vida e capacidade de se tornar autor da sua própria história. Então a fé
bem utilizada, com humildade, onde nós não gravitamos na órbita de dogmas que nos sequestram, mas que nos libertam, isso dá uma vantagem muito grande. Nós sabemos hoje que pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm, independente da sua religião, pessoas que têm uma espiritualidade, inclusive melhoram até a sua função cardíaca, tem um desempenho melhor quando elas estão com problemas cardíacos. Isso já está provado. Mas não quer dizer que ateus ou pessoas que não são religiosas não desenvolvam saúde emocional. Só que tem uma coisa, é muito séria. A morte é cruel. A morte é cruel. A temporalidade da vida é cruel. Ela, agora, tem pais que estão perdendo seus filhos, tem filhos que estão perdendo seus pais. Tem pessoas que são justas, coerentes, lúcidas e que estão com câncer. Tem pessoas egoístas, egocêntricas e corruptas e que não têm nenhum problema de saúde física. Se você for olhar para a vida, ela é injusta, ela de fato é injusta. Mas, para o autor da existência, do ponto de vista psicológico, filosófico, ele às vezes opta pelo silêncio e parece que não existe. Mas o silêncio desse autor da existência, de Deus, não indica que ele não chora as lágrimas dos filhos que perdem os seus pais e dos pais que perdem os seus filhos. Durante a jornada de vida, por mais longa que seja, 60, 70, 80 anos, para ele são frações de segundos, são segundos perante uma eternidade que nós cremos que há. Então, quando você olha sob a perspectiva da continuação da vida, a morte é, por mais cruel que seja, por mais dramática que seja, é apenas uma vírgula para que o texto continue a ser escrito na eternidade. Muito bom. Então, os ateus podem ter saúde mental, as pessoas que têm religiões distintas do cristianismo podem ter saúde mental, mas, honestamente falando, o que vai determinar se uma pessoa usa bem a sua fé é se ela inclui mais, abraça mais e julga menos, se ela é capaz de aprender a dar a outra face, não como passividade, mas por nobreza, resiliência. Dar a outra face não é se diminuir, é você ter a ousadia de dar uma oportunidade ou tantas quantas forem necessárias para aqueles que te machucam. Dar a outra face é você não ter um opositor como um inimigo a ser abatido, um inimigo existencial a ser eliminado, mas entender que por detrás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida. Essas são ferramentas utilizadas por Jesus Cristo que os cristãos não observaram ao longo da história da humanidade, ao longo desses 2000 anos. Infelizmente, Jesus Cristo não foi estudado sob os ângulos da ciência adequadamente. E por isso que muitas pessoas adoeceram, mesmo abraçando a fé cristã. E também cometeram atrocidades inimagináveis. Mas se você estudá-lo sob os ângulos da ciência e observar sob os ângulos da pedagogia as suas ferramentas, é inacreditável. Ele fez poesia, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. Ele foi capaz de proteger uma prostituta e correndo o risco de ser apedrejado junto com ela, porque para ele cada ser humano não era mais um número na multidão, mas um ser humano inenarrável, inexprimível, único, que vale a pena você dar o máximo de si, mesmo que ele tenha uma história que não corresponde às suas expectativas. E só fazendo um adendo, existem muitas pessoas que buscam a espiritualidade para resolver problemas emocionais e geralmente não vai resolver, porque eles tinham que procurar a ferramenta certa. Estou com um problema emocional, busco ferramenta emocional. Então tem gente que vai na igreja, por exemplo, cheio de problemas emocionais para resolver, cria mais problemas ainda, porque vai conviver com um monte de gente nova que também tem problema, e dentro de um ambiente religioso fica mais fácil esconder algumas coisas, que eu boto a culpa em Deus ou no diabo, e aí fica tudo certo. Então, separar essa questão emocional de espiritual é muito importante. Como também tem pessoas que têm problema espiritual que podem ficar 10 anos no psiquiatra que não vai resolver porque o problema é espiritual. Então, o mundo espiritual é diferente de emocional. Exatamente. E não é vergonha para ninguém uma pessoa procurar
ajuda quando tem um problema emocional. Mas muitas pessoas que buscam as mais diversas religiões acabam achando que procurar um profissional de saúde mental é um sinal de apequenamento, mas não era. Você vê que a próprio Jesus Cristo ele já abordou, como nós falamos aqui, sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos, não deixe a sua mente sofrer pelo futuro, né? Não sofra pelo dia de amanhã. Ele estava sempre dando ferramentas para que, antes da sua morte, ele treinasse aqueles alunos a sobreviverem no caos da vida.